inveja, olho grande, ciúme, meu Pai, contra os bens do teu povo. Guarda, conserva, meu Pai, pois em ti está a nossa segurança, em nome do Senhor Jesus. Abençoa rica e poderosamente o teu povo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh,
pertenço a Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Versículos 45, estaremos lendo do versículo 45 ao 54. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Oremos. Pai celestial, Deus da glória, Senhor bendito, perdoa, meu Pai, meus pecados, minhas transgressões, minhas falhas e fraquezas. Senhor, nesta noite me coloco em tuas mãos, Senhor. Entrego em tuas mãos, Senhor, meu corpo, alma e espírito. Meu Deus, usa-me por tua graça, bondade e amor, para transmitir a tua santa e gloriosa palavra ao teu povo nesta noite, Senhor. Fala conosco, meu Pai, nos alimenta, nos exorta, meu Pai, nos instrui, nos ensina, nos salva, nos liberta, meu Pai. Nós te pedimos e entregamos nossas vidas, Senhor, em tuas santas e poderosíssimas mãos. Amém, amém e amém, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Diz assim a palavra do Senhor: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Esses momentos, irmãos, são os momentos finais da vida do Senhor Jesus. E diz o texto sagrado que a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, essa hora sexta é meio-dia. As horas começam a ser contadas de acordo com o Antigo Testamento a partir das 6 horas da manhã. Então deu meio-dia, hora sexta, e até a hora nona, 3 horas da tarde. Diz o texto sagrado que houve trevas sobre toda a terra. Houve um eclipse, houve um escurecimento, houve uma manifestação da natureza em resposta à maior injustiça já cometida na face da terra. Eu não canso de dizer e repetir, para que a igreja do Senhor tenha um entendimento do que seja de fato o sacrifício de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós, desde o nosso nascimento, desde o ventre de nossa mãe, somos pecadores. Pecado esse herdado de Adão,
lá no jardim do Éden. Portanto, a glória de Deus não se manifesta na vida dos pecadores, porque o pecado, irmãos, faz uma barreira, é um muro de separação entre nós e o Senhor Deus. Lembremos lá no jardim do Éden que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi correr. Viram a sua vergonha, a sua nudez e correram da presença do Senhor. Assim é o ser humano, ele se afasta por conta da sua consciência pesada, por conta do pecado, que é um peso na sua vida, uma carga, um fardo. Ele se afasta naturalmente da presença do Senhor. E vamos ver lá em Joel 8:9. Pode projetar, irmãos, por gentileza, para ganharmos tempo. Joel 8:9. Nós vamos ver nesta noite também que a palavra do Senhor, ela é confirmada. Joel 8:9. 8:9. Desculpe, irmãos, foi erro meu aqui, não é Joel 8:9. Eu peço desculpa aos irmãos, eu me enganei aqui nesse versículo. Eu vou pular e vou seguir. Depois, se eu encontrar, eu torno a falar com os irmãos. O versículo não é esse. Desculpe, irmão Manuel, o versículo não é esse. Joel só vai até o capítulo 3, eu me enganei aqui. Mas continuando, irmãos, trevas se manifestaram diante da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza como que respondeu àquele ato de injustiça. E quando trevas, esse eclipse, ocorre por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo, nos faz lembrar lá em Gênesis, que quando o Senhor Jesus criou a palavra de Deus, né? Deus falando, haja luz, hajam os luminares para o dia, haja o luminar para a noite. Naquele momento, o Senhor Deus colocava em ordem o caos. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era o caos. E a primeira obra do Senhor é fazer com que das trevas surja a luz. Então a primeira criação de Deus foi a luz. E naquele momento da morte de Cristo, a primeira coisa que acontece é a volta das trevas. Aquilo que Deus criou agora se manifesta de uma forma a se rebelar contra o ato de injustiça que estava ocorrendo na morte do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando nós paramos para analisar a morte de Cristo, nós vamos ver que todo o processo ele é errado. Inúmeras injustiças aconteceram no seu julgamento. Jamais poderia se julgar um homem de madrugada. Jesus foi julgado às pressas de madrugada. O Senhor Jesus, os irmãos lembram, ele foi aprisionado, ele foi esbofeteado, ele foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos, ele foi zombado a madrugada toda, e ele passou por tanta humilhação, vendido por Judas Iscariotes por conta da ganância, por 30 moedas de prata. Os sacerdotes e os fariseus o invejavam, porque o Senhor Jesus era muito usado
o Senhor Jesus operava muitos milagres e maravilhas, e o Senhor Jesus demonstrava um amor, os quais os religiosos não tinham. Os religiosos sim gostavam muito, irmãos, de estar sempre frequentes nas sinagogas, no templo, mas faltava-lhes aquilo que Jesus tinha: misericórdia e amor pelo ser humano, misericórdia e amor pelo pecador. Os sacerdotes não tinham essa compaixão, mas eles gostavam muito da religiosidade. Como a palavra do Senhor Jesus dizia assim, eles gostam muito de ocupar os primeiros lugares, eles gostam de mostrar as suas lindas roupas, mas não tem a mínima misericórdia quando um ser humano precisa de um milagre no sábado, precisa de uma libertação, e Jesus curava no sábado, e eles não tinham a mínima compaixão pelo ser humano. Os religiosos daquela época estavam preocupados consigo mesmo. Jesus não, preocupado com o próximo, preocupado em pregar a palavra, o evangelho, e preocupado em salvar vidas e dar testemunho de poder e do amor de Deus. No verso 46 diz assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ver que no Salmo 22:1 vai falar exatamente a respeito disso. Salmo 22, verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Isso aqui é o salmista Davi, irmãos. Escreveu isso aqui, ó, cerca de 1400 a 1700 anos. E ele estava inspirado pelo Espírito Santo, já tendo a revelação do que iria acontecer futuramente com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre na nossa vida também. Ela se cumpriu na vida de Jesus, ela foi testemunho na vida de Davi, e a palavra de Deus é testemunho na nossa vida. Tudo que está aqui vai acontecer para o bem ou para o mal da humanidade. No caso, nós aqui, que estamos buscando ao Senhor, todas as bênçãos vão de nos alcançar, na medida em que nós buscarmos. Mas também, irmãos, as lutas, as perseguições, também acompanharão a vida do crente. Assim como o Senhor Jesus Cristo sofreu essa perseguição, ele disse assim, ó, que não é o servo maior do que o mestre. Tudo que o mestre passou, nós também passaremos. Mas ele disse assim, ó: exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão. Assim fizeram com os profetas no passado, os perseguiram até a morte, e também vai acontecer conosco. Quem quer seguir a Jesus vai ser perseguido, mas Jesus disse, ó, fique alegre, porque você realmente é testemunho do meu amor. Você de fato é meu, você de fato pertence a mim, porque o mundo não amou Jesus. Se não amaram Jesus, vão amar a nós, que amamos ao Senhor Jesus Cristo, que recebemos do seu amor? Não. Da mesma forma, o mundo vai nos odiar, o mundo vai odiar a igreja, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E maior, diz a palavra do Senhor, Paulo diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus.
47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Salmo 69, verso 21. Vamos ler o que está escrito. Salmo 69, verso 21. Quem tem Bíblia, pode acompanhar aí. Quem tem Bíblia aqui, irmão? Levanta a mão. Os hertantes do irmão que não tem Bíblia, irmãos, vamos comprar uma Bíblia, hein? Vamos comprar uma Bíblia. Ó, crente tem que ter Bíblia. Pode ser até no celular, mas tem que ter Bíblia. Como é que você vai saber o que Deus tem para você sem Bíblia? Ah, mas o domingo prega a palavra, terça. Não, irmãos. Tem que ter sua Bíblia, tem que estudar. Quem não tiver Bíblia aqui, né, Norma? Quantas Bíblias eu tenho lá em casa? Já passei de 10 Bíblias. Não é porque eu sei tudo de Bíblia não, irmãos, é porque eu gosto mesmo. Mas quem não tiver Bíblia, pode falar comigo aí depois do culto que vai ganhar uma Bíblia, tá? Inclusive essa aqui que eu ganhei da Igreja Universal lá no quartel lá. Os pastores da Universal foram lá, né? Aí deram Bíblia pra gente. Tá aqui a Bíblia, ó, tô usando. Mas eu dou essa Bíblia aqui, ó. Quem não tiver Bíblia, pega comigo essa Bíblia aqui, ó. Tô estreando ela hoje. O que diz a palavra no Salmo 69, verso 21? Deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha só que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Também com Davi, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, teve essa revelação no passado, e o Senhor vai vivenciar isso futuramente, porque o que estão dando ao Senhor Jesus, ele teve sede, estão dando vinagre. Só que esse vinagre aqui, irmãos, agora eu peço aos irmãos que, por favor, prestem atenção nisso, não esqueçam. Quando o Senhor Jesus, ele, por permissão de Deus, claro, ele vai para a cruz do Calvário, ele vai para passar as piores das humilhações. Quem já foi humilhado aqui? Todos já fomos humilhados, né? Mas nada se compara à humilhação que o Senhor Jesus passou nesses momentos. Ele, sabendo que ia passar por tudo isso, ele chega a suar gotas de sangue, a suar sangue, ali no jardim, porque a dor é tremenda, a humilhação, irmãos. Imagine, se fosse eu sofrendo isso aqui, eu mereço, eu sou pecador, né? Mas ele, o Filho de Deus, santo, puro, só fez o bem. E aí, vamos abrir um parênteses. Esse vinagre aqui, depois os irmãos vejam lá no pastor Rodrigo Silva, ele vai dar uma explicação, que nesse período aqui do Império Romano, porque esse vinagre está com os soldados romanos, havia uns banheiros coletivos, e era a prática corrente comum, que ali no banheiro masculino, e tinha um feminino, ali se faziam o seu número 2, né? E com um caniço, e uma esponja na ponta, um pano, um tecido, após fazerem as suas necessidades, eles limpavam-se através de um cano, né? Um córregozinho, né? Uma encanação, uma água ali, passava na frente da onde eles estavam fazendo o seu número 2, né? E ali eles se limpavam após fazerem. Só que para desinfetar e passar o caniço para o outro companheiro, irmão Valdomiro, né? Passava na água, mas tinha que passar onde? No vinagre. Era limpo no vinagre, para depois passar para o companheiro do lado. E o que os soldados romanos têm aqui é exatamente isso. Eles vão matar a sede do Senhor Jesus Cristo com um caniço, um hisopo embebido em vinagre, que possivelmente eles limpavam as suas intimidades após as suas necessidades. Então os irmãos vejam a maldade do ser humano com alguém que estava sendo ali crucificado inocentemente, que
pede água para beber, irmão Luiz. O Criador da água não teve água para beber nos seus últimos momentos. Não houve misericórdia. Dizem que esse vinagre era com mirra, era para poder anestesiar, mas nós não podemos crer nisso, porque a palavra do Senhor diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi totalmente humilhado, irmãos. Vejam a maldade do ser humano, veja a nossa maldade, irmãos, de fazer isso com um inocente, né? Esfregar, esfregar aquilo que tudo sujo, né? Passou no vinagre ali, não, dá isso aí para beber para ele aí, ó, né? É o Filho de Deus, aí está escrito aí. Olha que coisa terrível, irmãos. E Jesus continua firme, não abre mão de continuar. Ele, como Filho de Deus, ele poderia ter requerido ali um exército de anjos para destruir tudo aquilo, entronizá-lo, feito rei neste mundo que é dele, irmãos. Nós aqui, Igreja do Senhor, somos co-herdeiros de Cristo Jesus, co-herdeiros com Ele, porque tudo isso aqui pertence a Ele, irmãos. Você pode estar hoje não ter sua casa própria, você pode hoje estar passando uma necessidade, a gente pode não ter um carro, mas a verdade é, e doa quem doer, quando você for para a glória, e o Senhor Jesus voltar, e Ele implantar o seu reino, é você que vai herdar tudo isso. Imagine as cachoeiras, as cascatas, os animais, as árvores frutíferas, todas as pérolas, todas as esmeraldas, todos os diamantes, tudo isso vai nos pertencer, irmãos. Isso é nosso por herança, pois somos co-herdeiros do herdeiro, o Filho de Deus, que é o dono de tudo. O próprio Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, é tratado dessa forma. Tamanha humilhação, tamanha maldade do ser humano. Muitos pensam que Jesus, também por conta daqueles quadros, aqueles crucifixos que nós geralmente vemos, né, pendurados, Jesus estava vestido de uma túnica, irmão Alan. Não. Bandidos crucificados, homens que eram crucificados, eram totalmente nus. Não era sem roupa mesmo. Para humilhar de verdade, irmão Evaldo. Para humilhar de verdade. Para mostrar que eles não valem nada. E o Senhor Jesus se fez maldito em nosso lugar, porque nós é que merecíamos aquela vergonha. Adão e Eva estavam nus, mas quem o substituiu na cruz do Calvário também estava nu. O Senhor Jesus morreu nu, irmãos. O Santo de Deus morreu nu, humilhado, destratado. Paremos e pensemos, irmãos, um pouco, se não vale a pena entregar a nossa vida a quem tanto nos amou, a quem se entregou por nós dessa forma, irmãos, humilhado, batido, esbofeteado, vendido, tratado como um ninguém. Aquele Pilatos teve a oportunidade de dizer: não, esse homem é justo, esse homem é inocente. A esposa dele, irmãos, avisou: eu tive um sonho com esse justo, esse é um homem justo. A mulher avisou a Pilatos, mas Pilatos era político, politicamente correto, em cima do muro. Acho que ele era até do PSDB, né? Em cima do muro, não tomou nenhuma posição, lavou as suas mãos, entregou na mão dos religiosos, entregou na mão do povo. Irmãos, que nos dê coragem, para que na hora H da nossa decisão neste mundo, nós não neguemos fogo. Somos por Jesus e por Jesus morreremos. Porque vai chegar o seu dia. Já chegou o meu. O meu, já falei aqui para os irmãos, já tive um dia que dá testemunho da minha fé. E espero que Deus continue dando força, irmãos, para não negar o nome de Jesus, que morreu por mim dessa maneira aqui, ó, por todos nós.
Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Vamos abrir em João 10, 17 e 18. João 10, 17 e 18. Isso, glória a Deus. 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então os irmãos vejam aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele é amado pelo Pai, porque Ele é quem dá a vida dele, e Ele tem poder para tomá-la de volta. Então os irmãos vejam que Ele estava ali se submetendo, não era por força dos homens, porque o Pilatos quis, porque o Judas quis, né? Porque os sacerdotes quiseram. Não, o próprio Senhor Jesus resolveu, Ele mesmo ir até o final da missão, amor. Irmãos, por amor de nós, por amor de cada um de nós, do seu Robson, do seu Valdomiro, do Evaldo, da Sirlene, de todos nós. Ele não, como diz lá no quartel, Ele não arregou, Ele não abriu mão de cumprir a missão até o final, sabendo que Ele tinha poder para desfazer tudo aquilo. 18. Ninguém me tira de mim a vida dele, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Irmãos, todo o poder Jesus tem, todo o poder Ele tinha naquela ocasião. Quando Pedro vai lá e corta a orelha do Malco, Pedro, guarda isso aí, rapaz. Colocou lá a orelha do Michael no lugar. Se eu quisesse, eu pediria aqui, ó. Meu pai manda uma legião, um exército de anjos, eu acabo com tudo isso aqui, ó, num estalar de dedos. No entanto, irmãos, ele continua firme, né? Nós, irmãos, o ser humano, quando dá poder para o ser humano, né? O ser humano é engraçado, né? Quando tem um pouquinho de poder, meu irmão, ele já quer, né, fazer e acontecer, né? Aparecer e mostrar que manda, né? Que manda nos outros, né? Eu vejo lá no quartel, né? O colega saía a cabo, meu irmão, ele virava, nem conhecia mais a gente, né? E se saísse sargento, então, parecia que veio de outro mundo para o quartel. Mas a gente vê a humildade do Senhor Jesus Cristo, e assim nós devemos ser, irmãos, né? Deus dá uma bênção, né? A pessoa muda, muda. Irmãos, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se aquele mesmo que tinha todo o poder não usufruiu, né? Aquele que era o Filho de Deus se fez como nós, homens, se humilhando, né? Nós por qualquer coisinha já nos exaltamos, já nos achamos o máximo, né, pastora Cida? Né? A última Coca-Cola do deserto, né? O último pacote de biscoito. Irmãos, o exemplo está aqui no Senhor Jesus Cristo, né? Continuemos então. João 12, 27 também vai ilustrar bem. Por favor, irmão Manuel. Isso, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Então o Senhor Jesus está confirmando a obra. Aquela hora já estava projetada nos planos de Deus. Jesus estava plenamente, irmãos, consciente de tudo que estava acontecendo. Ele não foi pego de surpresa. Eu fui surpreendido. Não. O Senhor Jesus sabia, conhecia, tinha conhecimento da palavra. E sabia que tudo estava no controle do Senhor Deus. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Para nós concluirmos. O templo, irmãos. Digamos que isso aqui é o templo de Herodes, aquele maravilhoso templo. Eu até tenho uma certa vaidade, viu, irmã Silene? Eu fico muito orgulhoso daquele templo, sabe por quê? Porque tem uma escadaria lá que chama-se Escada de Robinson.
Não é Robson, é Robinson. Foi o arqueólogo que descobriu. No templo antigo de Herodes, irmãos, nós aqui, o povão, estaríamos aqui, né? Com os nossos sacrifícios. Esse aqui seria o átrio, né? Um lugar onde a gente estava reunindo para cada um depois entregar o seu animalzinho para o sacrifício. Aqui onde geralmente os irmãos dão testemunho, seria o lugar santo. Aqui nós temos o candelabro, aqui nós temos o incensário, o incenso, e aqui nós temos os pães da proposição, 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. E aqui no altar, chamava-se lugar Santo dos Santos ou lugar santíssimo. Aqui, somente uma vez por ano entrava o sumo sacerdote, para poder fazer expiação pelo pecado da nação de Israel, uma vez só por ano. Aqui dentro estão a arca da aliança, e dentro da arca, a tampa da arca é o propiciatório, onde é derramado sangue em favor da nação, e dentro da arca temos a cuiazinha, né, com o maná, o alimento de Deus no deserto, aquele galho de amendoeira florescendo, e a tábua da lei. Aqui é o lugar santíssimo. Esse véu que foi rasgado do alto a baixo, quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, mostrava que havia um impedimento de qualquer um de nós para entrar aqui. Somente um poderia entrar, e uma vez por ano. O nosso lugar do povão era só até aqui. Daqui para cá, só o sacerdote. E para cá, só o sumo sacerdote. Quando o Senhor Jesus Cristo bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, este véu de cerca de 18 metros por 9 de largura, com a medida de um palmo de grossura, ele rasgou. Mas não foi de baixo ao alto, foi do alto para baixo, representando que Deus agora, através de Jesus Cristo, abriu o acesso de todos nós para o lugar santíssimo. Você não precisa de mais ninguém para interceder. Desculpe, irmão. Veja o cuidado, irmãos, que Deus tem para com as nossas vidas. As coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito, não. As coisas de Deus têm tudo delimitado na sua palavra. Tudo tem um sentido. Hoje, você, aonde você estiver, seja você homem, mulher, independente da nação, da cor da sua pele, se você é rico, se você é pobre, se você é religioso ou se você não é, se você dobrar o seu joelho e invocar o nome do Senhor, você será salvo, porque o véu do templo foi rasgado, e foi o próprio Deus que o rasgou, rasgando na carne do seu Filho, ali na cruz do Calvário. Hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você é muito especial aos olhos do Senhor. Hoje você recebe do seu amor bendito na sua vida. E tremeu a terra, ou seja, houve um terremoto, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha só, irmãos, que tremendas coisas aconteceram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Os sepulcros foram abertos, as pedras rolaram. E quando o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia,
Ele, por ter morrido, ele visitou as regiões infernais. Só que, em primeiro lugar, diz a palavra do Senhor, que os aguilhões da morte não puderam amarrá-lo, irmão Evaldo. A morte não pôde abraçá-lo, porque ele não tinha pecado. E ele venceu a morte. Depois ele vai ao inferno. E no inferno, ele toma de Satanás a chave do inferno. Ele toma a chave da morte. E o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele vai dizer assim, ó: todo o poder, irmãos, todo. Sobrou quanto para o inferno e para o diabo de poder, irmãos? Nada. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quem manda aqui agora sou eu. Quem manda, irmãos, aqui no planeta Terra, no universo, chama-se Jesus Cristo. O diabo é um derrotado. O diabo armou tudo isso, achando que ele iria destruir a obra de Deus. Mas é sempre assim, irmãos. O diabo arma para você. O diabo armou para o povo de Israel. Obrigado, irmão. Deus abençoe. O diabo armou para Adão e Eva. Deus falou, tem um plano. Armou para o povo de Israel, lá na Pérsia, por conta daquele cidadão chamado Amã. Tentou matar o povo de Israel. Israel prevaleceu, ele foi morto. Ele armou aquele Amã, né? Aquele desgracento do Amã, preparou uma forca para matar Mardoqueu, que era um judeu, o tio de Esther. No final, ele mesmo foi enforcado com a sua família. Armaram para cima de Daniel a mesma arma que usaram. Vamos matar o Daniel com os leões. Deus salvou Daniel e comeu todos os inimigos de Daniel. O diabo armou, tentou destruir a Jesus, e ele achou que ele ia conseguir matar e acabar com o plano de Deus para nos salvar. Mas a armadilha que ele montou, nela mesma ele foi derrotado. Porque quando Jesus morre, irmãos, nada pode reter o Filho de Deus que é inocente. Ele vai então vencer a Satanás. Satanás estava fazendo aquela festinha, irmã Silene, lá no inferno. Acabamos com ele, acabamos com a sua graça. Mas é pelo contrário. Ali é que Jesus estava tendo vitória. O diabo não entende o plano de Deus para a sua vida. Porque você é muito especial para Deus. E Deus tem um modo de agir diferente para cada um de nós. Aos olhos do Pai, nós somos muito especiais. Cada um aqui, irmãos, é especial individualmente para Deus. Não é que nem a reencarnação que dizem aí, que você é um produto de sucessivas reencarnações milenares, onde você já pode ter sido uma pulga, um cachorro, um camelo, uma girafa, e agora ser um ser humano. Não, irmãos, nós somos feitos individualmente, a imagem e a semelhança de Deus. E esse evangelho maravilhoso produzido por Jesus Cristo é que faz com que nós estejamos aqui com esperança e possamos dizer, como no final o centurião diz, aquele capitão, comandante da centúria de 100 homens, ele vai dizer assim: verdadeiramente este era Filho de Deus. Se você crê que este Jesus é o Filho de Deus, dê brados de alegria, exalte o nome do Senhor e bata palmas para Ele, porque um centurião reconheceu. E nós precisamos reconhecer, irmãos, que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim e morreu por você, para nos dar vida eterna. Amém? Deus abençoe grandemente. Desculpe a tosse, desculpe alguma coisa aqui, um esquecimento, mas está dado o recado dessa noite, a mensagem do Senhor para a sua amada igreja. Amém? Deus abençoe. A pastora Cida está vindo aqui à frente. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Vamos nos colocar de pé para encerrar, mas que você possa ir embora com essa seja roubada do teu coração, porque o Senhor disse nessa palavra o quanto Ele quer ressuscitar a sua vida, porque o aguilhão da morte está aprontando no seu caminho e você não está percebendo. Estamos vivendo tempos difíceis, e se você estiver distraído e não buscar essa misericórdia de Deus, e Ele te dá a oportunidade todo dia. Tem gente aqui que está tendo oportunidade hoje, você não sabe o que tem para você ainda. Então tome cuidado e caminhe com mais firmeza diante dos olhos de Deus, e não deixe o aguilhão da morte te abraçar, como o pastor Robson ministrou bem. Algo que o Senhor falou no meu coração, que quando Jesus disse: a minha alma está abalada, a carne dele se tremia e batia diante daquilo que ele tinha que enfrentar. O Senhor disse que tem gente aqui que não está suportando a sua vida, a realidade que lhe é colocada na sua frente. A sua carne também estremece, mas é nele que você vai encontrar vitória, é nele que você vai encontrar apoio. Não haverá mais ninguém que possa fazer por você e mudar a sua realidade e sustentar a sua carne de pé. Amém? Poderoso e soberano Deus, é o Senhor quem moveu a nossa vida nessa noite para estar diante do teu altar. E nós sabemos que o Senhor passeia no meio da igreja e que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Eu sei que o Senhor é que trouxe, o Senhor que vai levar, e que o Senhor como de terra, Canamaiachai, passa com fogo o Espírito da verdade e sopra nos corações que estão apagados, que estão distraídos, que estão sendo amortecidos, para que possam viver uma vida contigo, amado Deus, e sentir que o Senhor apoia, que o Senhor ajuda, que o Senhor santifica, que o Senhor purifica. Alcança, Senhor, a história de cada vida aqui, porque o Senhor conhece cada um de nós. Não há, Senhor, dia e atitude que seja escondida diante dos teus olhos. O Senhor nos conhece. Então o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Toca, Senhor, em cada alma, cada corpo, em cada órgão, aquilo que não estiver funcionando bem, seja no sentimento, seja na área financeira, seja na área, Senhor, sentimental, seja na carne, não há quem possa, a tua autoridade está estabelecida nessa noite, não há quem possa suportar. Então repreende agora, em nome de Jesus, todo o poder das trevas no meio do teu povo, e acende uma candeia para que eles possam, quando deitar a cabeça no travesseiro, sentir que o Senhor tocou, que o Senhor está apoiando, que o Senhor está ajudando, porque o Senhor veio nessa noite para dizer que a misericórdia, oh Espírito do amor, que a tua misericórdia abraça esse povo e não a morte. Assim seja conosco e nos leva na paz, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Os que crê diz amém. Graças a Deus, aleluia. Antes de despedirmos, algo vai acontecer aqui. Quando vem uns vasos assim, ó, alguma coisa vai acontecer.
possa ir embora sabendo que esses são os profetas com o coração mais puro que louvou e profetizou na sua vida. Que tudo vai. Minha mãe também estava do Então, meu jeito. na paz do Senhor, Minha mãe estava ali assim, ó. Irmãos, vamos fazer uma